Hoje o papo é sobre carreira e se você é uma pessoa que quer crescer profissionalmente e ter aumento salarial, fica nesse vídeo para ouvir o conselho de uma pessoa que trabalha com recrutamento há 6 anos. Além de trabalhar com recrutamento há 6 anos, eu também recruto para o meu time. Então eu sei exatamente quais são os pontos que os líderes, os gestores avaliam e analisam ali para definir se faz uma promoção de uma pessoa ou não. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é um conselho para você. Trate a sua carreira como se fosse a sua empresa. Não pense que é algo ruim você ficar um pouco mais tarde no seu trabalho. Não pense que é algo ruim você ter que, sei lá, dedicar 1 hora do seu final de semana para terminar um projeto dentro do prazo. Não tenha esse tipo de pensamento, porque se você trata a sua carreira como a sua empresa, entende que aquele esforço que você está fazendo para a entrega daquele projeto no prazo é um esforço feito para você e não para quem te contratou, porque é a sua carreira, é o seu crescimento em jogo. E independente se você for crescer nessa empresa ou não, cumprir com prazos, com objetivos, com metas, faz com que aquela empresa olhe para você de uma maneira diferente e isso te dá bagagem, repertório para você comunicar para outras empresas também. E então isso é uma questão muito importante. Trate a sua carreira como se fosse a sua empresa. Isso muda muito o jogo. Isso faz com que você não fique incomodado de ficar um pouco mais tarde, não faz você entender um pouco de como que as coisas funcionam e faz você ter atitudes melhores de mais reconhecimento no geral. O segundo ponto aqui que eu quero trazer também, eu vou tentar não ser muito polêmica aqui, porque eu poderia trazer 1000 atitudes que eu vejo de pessoas fazendo no dia a dia e que me mostram que essa pessoa não vai crescer na empresa. E eu consigo ver isso, os meus clientes também conseguem ver isso, mas são questões às vezes que pode gerar uma polêmica e não é o objetivo desse vídeo aqui. O objetivo é trazer conselhos mais práticos ali que vai fazer você conseguir aplicar rapidamente. Então é esse primeiro que eu trouxe para você, de tratar a sua carreira como se fosse a sua própria empresa. O segundo ponto é você ser paciente. Não seja uma pessoa desesperada por crescer. As coisas têm seu tempo, as coisas precisam dar forma e você precisa garantir a confiança do seu gestor para ele conseguir promover você, para ele justificar a promoção. E a confiança você não constrói de um dia para a noite. Você acordou, você teve confiança na pessoa. Não, a confiança é da rotina, do convívio, do dia a dia. E ela vai se construindo aos poucos. Então não ache que você vai ter uma promoção na empresa em 3 meses. A empresa começa a pensar na sua promoção em 6 e vai te dar depois de 1 ano. Se for uma empresa maior e mais estruturada, tem promoções que demoram 2, 3 anos. E aí vai depender do qual jogo você quer jogar. Você quer jogar um jogo de crescimento rápido ou quer jogar um jogo de um crescimento mais lento? Você tem que ver ali o que faz sentido para a sua realidade. Se você quer uma coisa mais rápida, ir para empresas menores faz mais sentido, porque normalmente você vai ter contato direto com gestores. Às vezes você não vai ter muitos outros líderes barrando até você falar com o diretor executivo ou o diretor geral ou até o próprio fundador da empresa. Então as coisas são mais rápidas, o processo é mais rápido. Se for uma empresa grande, é um sistema ali que roda há muitos anos e que para você cumprir os requisitos desse sistema para ter a promoção, vai depender do seu tempo de casa. E isso é uma coisa que leva realmente tempo, né? E vai variar ali do que você quer para sua vida. Mas, bem, esse é o segundo ponto, né, de ser paciente. Então, os conselhos que eu tô trazendo aqui são atitudes também que você pode aplicar no seu dia a dia, mas não vai ser amanhã que você vai ter a sua promoção. Você vai começar a ser visto, as pessoas vão começar a te olhar diferente.
E aí as coisas vão começar a serem mais destinadas ali para o seu crescimento e seu desenvolvimento na carreira. O terceiro ponto aqui pode até ser um pouco polêmico, assim, mas sempre faça além do que você foi destinado para fazer. Então, sei lá, você trabalha numa empresa de marketing e você é o copywriter. Por que não você dar dicas de design para o próprio design? Ou por que não você dar pitaco ali no briefing do que foi planejado, sabe? Isso posso dar exemplos, né? Se você foi contratado para lavar prato no restaurante, o que impede de você ajudar na cozinha, em outras atividades que façam com que os gestores olhem para você do tipo assim, essa pessoa é uma pessoa que se importa com o sistema, ela não tá só ligando para o seu próprio rabo, sabe? Ela tá olhando para outras possibilidades, ela tá dando melhorias, ela tá ajudando e colaborando com o time. Essas atitudes, elas são muito valiosas porque o líder ele começa a olhar para você de um jeito diferente. Assim, pô, essa pessoa aqui tá pensando no todo, né? Tá pensando no colaborativo. Então eu já vi casos assim, por exemplo, do time, sei lá, tem uma meta, um time de vendas, tem uma meta específica. O time X, a pessoa X bateu a meta. Ela bateu a meta e ficou de boa, só de pernas pro ar. E teve atitudes de pessoas, de outras pessoas, uma pessoa Y que bateu a meta. Quando ela bateu a meta, ela foi ajudar o resto do time a bater meta. Isso é uma pessoa que um gestor olha e fala assim, caraca, essa pessoa é diferente. E aí o gestor começa a olhar a pessoa com um outro olhar e até pensando na possibilidade, aonde que essa pessoa pode crescer, qual área que ela pode se desenvolver. Então, isso é algo positivo para você. Não pense só em você quando você está dentro de uma empresa. Pense no coletivo, no desenvolvimento do coletivo, porque isso pode abrir novas portas para você ali dentro da empresa. E mesmo que não abra a porta ali naquela empresa, você, como eu disse, você vai ter um repertório, uma história para contar para outra empresa de coisas que você já fez. E aí você vai contar, quando você estiver fazendo uma entrevista de emprego, você fala assim, olha, eu sou uma pessoa que eu não somente fazia o meu trabalho, apesar de eu ter sido contratada para fazer isso, eu também olhava para outros departamentos, eu colaborava. Isso é uma coisa que enriquece o seu currículo, enriquece quem você é. E é uma atitude super valiosa para o mercado e as empresas tendem a valorizar muito pessoas nesse nível, que são colaborativas, que têm um olhar com um todo. E, bom, já falei bastante dessa parte, vamos para o próximo. Por exemplo, não seja uma pessoa que, igual quando você está na escola, a escola bate o sinal para você ir embora 11h30. Aí 11 horas você já tá com sua mochilinha arrumada. Sabe, não é um problema você sair no horário pontual, mas trate as coisas de uma forma leve, sabe? É aquilo que eu falei. Você é a sua carreira é a sua empresa. Então, por que você vai fazer as coisas de uma maneira muito rápida, sabe? Tipo, tenha calma, tenha tranquilidade. Isso também, essa é uma energia que você acaba passando para outras pessoas também. Então, não, por exemplo, deu o seu horário de trabalho, beleza, vai saindo com calma, vai falando com outros times ali, aproveita que tá todo mundo saindo junto, vai lá falar com o seu chefe, seja mais descontraído. Não precisa, tipo, sair correndo, deu o seu horário, sai correndo para ir embora, sabe? Aquela pessoa desesperada para acabar o horário de trabalho. Vá com calma, né? Obviamente, se não tiver um motivo muito específico disso acontecer, vai com calma, para realmente as pessoas olharem você como uma pessoa mais tranquila e tudo mais. Eu lembro que eu estagiava, no meu início da minha carreira, assim, eu fazia um estágio numa startup. E no meu primeiro ano, eu era a pessoa que dava 3 horas e vazava. Só que começou a entrar outros estagiários e aí eu comecei a reparar que era um comportamento de todos. E aí eu falei, cara,
mas que custa eu sair com mais tranquilidade? E eu via que, tipo assim, a empresa ficava meio que, o setor, né, que eu tava, ficava um pouco vazio, porque tinha vários estagiários nesse setor, então ficava meio vazio, assim, de poucas pessoas, e era como se tivesse passado um furacão. Dava 3 horas, passava um furacão e todo mundo ia embora, tipo, muito rápido. E eu falei, por que não eu ser um pouco mais tranquila na hora de ir embora? Ao invés de sair querendo ir embora a todo custo, eu dava 3 horas, eu finalizava a minha atividade ali com mais tranquilidade, então eu terminava o que eu tinha que fazer naquele dia. Então eu não simplesmente parava de fazer e, não, amanhã eu termino. Não, eu terminava a minha atividade com mais tranquilidade, fechava as coisas, arrumava. Isso era tipo assim, 20 minutos depois. Aí todo mundo ia embora, eu esperava todo mundo ir embora dos estagiários, e aí eu ficava um pouquinho mais, eu lembro que eu ficava meia hora a mais, pra poder sair com tranquilidade, e aí sim eu ia, sabe? Então, e eu lembro que as outras, quando eu comecei a ficar, eu percebi que as pessoas comentavam sobre isso, nossa, dá 3 horas aqui, fica vazio, né? Tipo assim, então era uma situação assim que eu percebi que as pessoas olhavam e as pessoas se importavam. Então eu falei, por que não ficar um pouquinho mais? Eu não vou morrer e eu tô olhando para minha carreira, as pessoas vão entender que eu sou comprometida. Eu lembro que a minha gestora precisava muito da nossa ajuda, apesar de ser estagiário, era um estagiário que tinha muitos compromissos e era um setor muito relevante para a empresa. Então, por que eu ia deixar para terminar aquela atividade no dia seguinte? Eu terminava a atividade que tinha que fazer e pronto, sabe? Não iria morrer por conta disso, até porque minha aula da faculdade só ia começar às 7 horas, então eu tinha bastante tempo ali. E isso muda muito o jogo, sabe? As pessoas começam a te olhar diferente, tipo assim, pô, essa pessoa é mais tranquila, não é tão afobada, não quer ir embora rápido. Essas pequenas atitudes vão construindo informações sobre você, sabe? Então, às vezes, você para as outras pessoas, não é aquilo que você fala que é para elas, mas sim as suas atitudes que você demonstra para ela. Então, às vezes você fala assim, não, eu realmente quero crescer na empresa, eu quero me desenvolver e tá. Mas, cara, tu não tá conseguindo entregar o que foi pedido dentro do prazo, sabe? Ah, não, mas é porque deu meu horário, eu tive que ir embora. Pô, mas, sabe, você ia ficar 15 minutos a mais, não vai fazer diferença isso na sua vida? Então, essas coisas, pro gestor, fazem a diferença. Então, comece a olhar isso com outros olhos. Outra dica também que eu vou dar aqui, que eu até tinha gravado um vídeo anterior falando sobre, só que, enfim, ficou tudo bugado e eu falei muito sem filtro, e aí eu achei que ficou um pouco meio ousado, diria. Então, vou enxutar e falar aqui pra vocês. Às vezes você escolheu uma carreira, uma faculdade, muito no desespero ali de escolher o que fazer da sua vida, sem pensar muito. É normal. Quando você tem 18, 19 anos, você não sabe muito bem o que você quer da sua vida. Você acha que quer uma coisa, mas você não tem tanta clareza. Dificilmente as pessoas têm clareza do que elas querem com 18 anos. Você tem uma ideia ali, mais ou menos, mas não é muito lapidada. E às vezes você escolhe uma carreira, escolhe uma faculdade que não é o que você vai fazer pro resto da sua vida. E não é, às vezes, o que você tem paixão de fazer, de executar. Então, eu vejo, por exemplo, eu estava recentemente fazendo um estudo de quais eram as graduações, cursos, né, de ensino superior que tinham aumentado o volume de formandos. E um dos cursos é psicologia. E realmente tem muita gente formando em psicologia. E aí você pensa assim, caraca, aonde que vai caber esse tanto de profissional formado nesse curso no mercado de trabalho? Tô dando um exemplo, né, genérico, mas óbvio, tem medicina também que se aplica nesse caso, tem outros cursos também. Então, tem muito profissional formado para a demanda do mercado. Só que, ao mesmo tempo, existem muitos cargos que não exigem uma formação superior específica e que precisa de profissional. E aí eu vou dar um exemplo do caso do meu namorado. Ele fez técnico, formou
em Senai, técnico, acho que é eletrônica, não sei dizer exatamente, não lembro agora, mas ele é formado para trabalhar na área industrial e ele trabalhou um tempo nesse setor. Porém, ele trabalhava, não tinha nada de ruim sobre o trabalho em si, não era uma coisa que ele era apaixonado, mas também não era uma coisa que ele odiava, era um trabalho, assim, né? Fazia o que tinha que fazer, era isso. E aí eu apresentei um setor para ele e eu falei, olha, você tem essas características, você tem essa formação, essa área precisa muito de profissionais qualificados, é uma área que o mercado está muito em déficit, eu acho que você tem muito potencial para crescer aqui. E aí ele, caraca, é sério? Eu falei, sério, vamos fazer um teste. E aí ele começou a trabalhar numa empresa pequena nessa área, ficou um tempo, se desenvolveu lá e já começou a trabalhar em empresas do exterior. E aí ele basicamente, gente, assim, ele aumentou o salário dele 10 vezes só com esse movimento. Então, o que eu quero trazer aqui desse exemplo, que eu acho que é muito factível, e eu conheço outras pessoas que também fizeram esse movimento, é você olhar quais são as áreas que tem baixo profissional, assim, e que o mercado pede muito. A área da tecnologia, área industrial, vários outros setores também precisam. O setor de logística está crescendo absurdo e é uma área com baixa formação de profissionais, então às vezes, né, tô dando uma ideia aqui, mas tem várias outras áreas também, né, então esse exemplo, mas tem outras áreas. Então, às vezes pode ser que tenha uma oportunidade de você crescer financeiramente, salarial, só trocando de profissão, só trocando de setor, de área, etc. E aí você já tem um crescimento 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Então é uma oportunidade para você olhar. Às vezes você consegue fazer essa transição e aí a sua vida já muda completamente. Falei demais, gente. Eu vou tentar fazer uma parte 2 desse vídeo. Vai depender muito aqui do que eu achar de feedback. Se você quiser comentar alguma coisa aqui, fica super à vontade. É um espaço super aberto. Também sou muito aberta também para receber feedbacks. Então coloque nos comentários. Mas de informações aqui, recapitulando. Seja uma pessoa que faça além do que foi pedido para você. Trate a sua carreira como se fosse a sua empresa, porque isso muda completamente o jogo. Seja uma pessoa que faça a mais do que a média da turma de onde você tá. Então, se a galera, todo mundo sai 4 horas, que é o horário de trabalho, cara, sai 4h30, sai 4h20, sai um pouquinho depois, porque isso também já muda a percepção sobre você. Que mais? Seja paciente e dê uma olhada no mercado, porque pode ser que tenha outras profissões que você não enxergou ainda e que tenha muito potencial para crescer e se desenvolver e ganhar muito mais. Bom, fechado aqui. Comentem no vídeo o que vocês acharam, se você achar pertinente algum comentário. E eu vou gravar depois uma parte 2, provavelmente, desse conteúdo.